Olá, Nutris de Excelência aqui do canal da Escola do Nutricionista. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e essa semana a gente vai falar sobre a importância do exame físico durante o atendimento nutricional. Então já vai curtindo o vídeo, compartilha com os colegas que precisam saber mais essa informação e já se inscreve no canal para que você receba semanalmente os vídeos que são postados aqui, sempre com assuntos relacionados à nutrição clínica, que é esse universo da nutrição clínica que eu respiro há quase 20 anos e estou à frente agora do projeto Escola do Nutricionista há quase 2 anos, buscando justamente gerar valor na vida desses nutricionistas que atuam na área clínica, trazendo informações desde as mais básicas, elementares, introdutórias à prática clínica, até os assuntos, os conteúdos mais complexos que dizem respeito àqueles tratamentos que são mais complicados na prática clínica de pacientes com várias patologias. Mas vamos lá, já vai curtindo o vídeo, compartilha com os colegas que precisam saber dessa informação, se inscreve aqui no canal para que você receba semanalmente os vídeos com todos esses conteúdos. E lembrando também, segue lá no Instagram, Escola do Nutricionista Oficial, vai lá no link da bio, onde você vai encontrar todos os links mais importantes. Lá eu tenho o link sobre o Telegram VIP para que você participe do grupo, faça parte e receba semanalmente também 2 vezes por semana resumos de conteúdos importantes em nutrição clínica para que você possa rapidamente ler, relembrar alguns pontos importantes sobre aquele assunto e já levar tudo isso para a sua prática. Então os resumos estão prontinhos já para você ler, relembrar e aplicar. Lá também no link da bio você vai se cadastrar para participar da sala de aula, que é um projeto onde 2 vezes por semana, aqui no YouTube, eu trago conteúdos mais densos sobre assuntos em nutrição clínica, sempre às terças e quintas, às 19h30. Só que para participar, para receber o link da aula e ter acesso no horário certinho, você precisa se cadastrar através desse link, que está lá no link da bio do Instagram. Mas vamos lá, vamos começar o nosso assunto, né? Então, quando a gente fala em exame físico, o ponto mais importante aqui que eu quero trazer é a importância desse indicador de estado nutricional dentro do atendimento. Porque muitas vezes, ou pela falta de prática, pela falta de experiência, pela insegurança em poder manipular o paciente durante o atendimento, por vergonha também, a gente acaba passando direto, pulando essa etapa, e aí fazemos um preenchimento de anamnese adequado, fazemos uma avaliação antropométrica legal, tá? Solicitamos ou interpretamos os parâmetros bioquímicos corretamente, coletamos os dados a respeito do consumo alimentar e conseguimos interpretar e fazer o link entre essas informações e os outros indicadores que eu acabei de citar, porém, a avaliação de sinais e sintomas, muitas vezes ela é feita de forma superficial, na grande maioria dos casos, porque não se entende a importância desse tópico, desse ponto, desse indicador, no contexto geral de todas essas informações que foram coletadas, que eu citei anteriormente. E é importante que todos os nutricionistas, independente do nível, do tempo de experiência, da prática, saibam que avaliar o paciente fisicamente é fundamental. A investigação de mucosas, cabelo, unha, pele, cavidade oral é extremamente rica essa área, essa parte, porque na cavidade oral, por exemplo, a gente pode avaliar desde uma possibilidade de uma suspeita de anemia até o nível de hidratação e tantas outras coisas, principalmente na avaliação da língua, que pode sinalizar desbiose, sobrecarga hepática e tantas outras coisas. Então, apesar de ser um indicador subjetivo, que não diagnostica diretamente, justamente pelo fato de ser subjetivo, e a gravidade, a intensidade da alteração vai ficar muito a critério do olhar do avaliador, por essa razão, muitos nutricionistas desconsideram a importância desse indicador e acabam passando direto e avaliando os outros, ignorando esse em partes. Mas eu chamo a atenção de que o treinamento constante, ou seja, a repetição dessa avaliação, quanto mais pacientes que você atende, você verificar essas possíveis alterações de sinais clínicos, isso vai te ajudando a aprimorar o olhar clínico e com o passar do tempo, você começa a ter mais critérios, a ter um olhar mais crítico na identificação ou na suspeita, né, que é o mais comum que esse indicador traz para a gente, na suspeita de algum tipo de alteração, de deficiência ou excesso nutricional.
Mas para que a gente aprimore esse olhar com o passar do tempo, é fundamental o treinamento prévio. Então, quanto mais avaliações você fizer com os pacientes que você atende atualmente, melhor. Busque, aproveite a oportunidade de estar diante de pessoas que têm patologias, que têm deficiências diversas, buscar e comparar entre as suas próprias avaliações qual é o tipo de alteração que está sendo identificada ali. Aquela alteração, ela te leva a uma suspeita de quê? De que maneira essa alteração pode ser linkada, por exemplo, com uma alteração de exame bioquímico? Porque lembrando que o exame bioquímico é um indicador direto e objetivo, portanto ele diagnostica. Então a gente tem uma suspeita de uma alteração a partir de uma avaliação de sinal clínico e a partir da avaliação bioquímica, essa suspeita pode ou não ser confirmada. Então, por isso a importância da utilização dos 4 indicadores sempre, independente da situação que você esteja avaliando, seja um paciente hospitalizado, seja um paciente de consultório, independente da idade e da patologia que ele apresenta. Muitas vezes, como no caso que eu citei do paciente hospitalizado, a avaliação subjetiva através dos sinais clínicos é a única ferramenta que se tem. Tanto que aquela ferramenta principal que é utilizada, que todos conhecem na avaliação de hospitalizados, é a avaliação subjetiva global, todo mundo conhece. Essa avaliação, o próprio nome está dizendo, ela é subjetiva e ela avalia o indivíduo de forma global, ou seja, de forma completa, através de perguntas, de algumas poucas medidas corporais, justamente pelo fato de que o paciente hospitalizado ele tem limitações no aspecto de não deambular, não contactar, não colaborar, porque muitas vezes ele está sedado, ele está cheio de acesso venoso. Então não é um paciente que você deve estar manipulando, mudando de posição, por exemplo, para que ele te ajude no sentido da melhor posição para fazer uma dobra, para fazer uma circunferência. Então não é um paciente colaborativo. Por isso que muitas vezes eu estou trazendo esse exemplo aqui para vocês entenderem que é uma situação em que basicamente a avaliação subjetiva de sinais clínicos, através do meu toque, através do meu olhar, através da minha escuta, caso o paciente verbalize, é muitas vezes o único indicador que eu vou ter para me nortear na hora de traçar a minha conduta nutricional, seja por dieta via sonda, seja por dieta via oral, seja um paciente hospitalizado, seja um paciente de ambulatório, de consultório. Então, gente, é importante exercitar esse ponto do atendimento hoje, com as ferramentas que você tem no seu nível de experiência atual, porque quanto mais treinamento você se propor a fazer através desses pacientes, você vai melhorando esse critério. Óbvio que é super importante, se você tiver a oportunidade, de levar esse tipo de discussão das avaliações clínicas que você está fazendo para colegas, para um grupo de estudo, para um mentor que possa te ajudar a enxergar de uma melhor forma a maneira de avaliar, de coletar essas informações através do seu exame físico, do que é visto, né, nessa avaliação. Mas o toque, a escuta, tocar no paciente, identificar, saber discernir o que é um tecido que está normal de um tecido que está alterado, lembrando também que em muitas situações, algumas alterações têm relação com processos fisiológicos, principalmente no envelhecimento, onde muitas alterações que a gente visualiza em tecidos no idoso, elas não necessariamente estão relacionadas a deficiências de nutrientes. Muitas vezes são alterações decorrentes do próprio processo de envelhecimento. Um exemplo clássico aqui, alterações de pele, de turgor e elasticidade, que tem relação com a perda de colágeno e de elastina que acontece com o decorrer do tempo, e não necessariamente vai ser uma deficiência de nutriente ou uma baixa hidratação. Lembrando que o processo de envelhecimento, pelo fato da alteração das papilas gustativas, gera necessariamente uma redução da sede. Então é muito comum que os idosos sejam pouco hidratados pelo fato de que eles não têm essa percepção de sede tão aguçada. Então eles acabam reduzindo a ingestão de água, o que é um fator agravante dentro desse contexto aí da redução do turgor e da elasticidade da pele, o que piora ainda mais essa condição visual, tá? Do aspecto da saúde da pele. Mas, de uma maneira geral, tirando essa situação aí do envelhecimento, o nosso olhar precisa ser crítico,
E para que a gente consiga desenvolver esse olhar crítico, precisamos de treinamento, porque nada melhor do que você comparar a sua avaliação de hoje com avaliações pregressas que você realizou e você conseguir enxergar o que você tem melhorado nessa avaliação. Lembrando que é muito importante a discussão com outros colegas, a comparação de métodos, né, de formas, de olhares diferentes com outros colegas, com o mentor, como eu citei, com outros nutricionistas, porque isso vai te ajudando a delimitar melhor esse senso crítico na avaliação dos sinais clínicos. Até porque um exemplo clássico, mucosa ocular. A gente tende a caracterizar como descorada ou normal, mas precisamos entender que quando citamos ali que a mucosa está descorada, a gente precisa graduar essa alteração em leve, moderada ou grave. E aí é que complica ainda mais a situação, porque muitas vezes, por falta de prática, por falta de treinamento, o nutricionista não sabe identificar os graus de alteração de uma mucosa ocular, se é leve, moderada ou grave, porque é uma mudança muito sutil de um nível para outro. Isso requer treinamento e muitas vezes, pelo fato de ser uma avaliação subjetiva, como eu citei no início do vídeo, o seu colega pode caracterizar aquela mucosa como tendo um descoramento moderado. E você, no seu olhar, na sua prática, você verifica e considera aquela mucosa tendo uma alteração leve. Mas, apesar dessa diferença pequena entre uma avaliação e outra, nenhum dos dois necessariamente está errado, porque justamente é uma avaliação subjetiva. E aí, mais uma vez, eu reforço a importância de você fazer esse estudo, essa análise, essa avaliação constante na sua prática, sempre discutindo, quando possível, com outros profissionais que realizam a mesma avaliação, para que você possa delimitando esse olhar, possa ir aprimorando esse senso crítico na sua avaliação e melhorando a cada dia, porque quanto mais treinamento, você vai ter isso de forma mais fácil, vai ser mais automático você dar esse diagnóstico e poder identificar de forma subjetiva essas alterações que você está observando na sua prática. Então eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado, tenha despertado em você uma maior atenção a esse indicador dentro dos seus atendimentos e que você passe realmente a dar mais atenção a ele. Aproveite esse momento para que você possa praticar sim com os seus pacientes, com pessoas da sua família também é importante, mas lembrando que por ser um indicador direto subjetivo, é fundamental que ele seja avaliado juntamente com os outros indicadores, principalmente aqueles que são diretos e objetivos, como avaliação antropométrica e avaliação de parâmetros laboratoriais, porque a partir do exame físico a gente tem uma suspeita e a partir desses indicadores diretos objetivos nós podemos obter um diagnóstico. Então, o somatório deles é que vai, de fato, te levar a um resultado, a um diagnóstico nutricional realmente correto e a partir disso você vai conseguir traçar uma estratégia nutricional que realmente atenda às necessidades do seu paciente, que seja de fato personalizada, porque é isso que o nosso paciente precisa e merece e é isso que a gente precisa fazer por eles, tá bom? Então, um grande beijo, espero que esse conteúdo do vídeo tenha agregado para você reforçar, melhorar, aprimorar os seus atendimentos e que cada vez mais você melhore aí nesse seu percurso de crescimento. Um grande beijo, hoje tem aula na nossa sala de aula às 19h30. Espero todo mundo lá. Faz seu cadastro para receber os temas e o link de acesso. E toda terça e quinta a gente se encontra aqui no YouTube ao vivo às 19h30 para que a gente aprenda bastante. Leva caderno, leva caneta, leva muita dúvida, porque toda semana a gente tem conteúdos importantes e densos para estudar, para discutir e para aprender. Um grande beijo e até a próxima!